Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje nosso tema vai ser um tema eu penso que o tema de Adão e Eva seja uma das maiores fantasias que tem no planeta em relação ao que é a realidade e aquilo que foi pregado para nós como o que significa o Adão e a Eva e efetivamente o que eles vieram fazer no planeta. Então nós vamos falar especificamente sobre a origem deles, sobre o primeiro Éden, o que foi a falha adâmica, e depois o segundo Éden, que não é comentado em lugar nenhum que houve um segundo Éden, né? Mas antes de começar, é bom a gente ter uma advertência, que essas apresentações, os conteúdos todos que são feitos em todas as palestras de Urântia, obviamente são uma interpretação de cada um, daquele que se dispõe a apresentar. E assim, cada ser humano que lê o livro de Urântia também é uma interpretação própria. O documento está lá, cada um vai interpretar de acordo com aquilo que tem em seu interior. E, basicamente, no caso de Adão e Eva, a gente escreve aqui que para aprofundar-se no tema, caso tenha interesse, leia o livro de Urântia. Eu acho extremamente interessante ler a história de Adão e Eva. Porque isso daqui a gente não vai discutir os seres divinos, a gente não vai discutir o que é o universo, mas Adão e Eva praticamente dentro do livro é uma história mesmo. Então hoje nós estamos na nossa 7ª palestra, tá? A próxima palestra, que vai ser o ser humano, a mente, a alma e espírito, vai ser no 27 de novembro, vai ser feita pelo Caio. Muito bem, para nós entendermos basicamente o que vem a ser um Adão e uma Eva planetário, qual é a função deles, é importante a gente voltar na parte da evolução, de como surgiram os seres humanos. E nós vimos na palestra do Caio, principalmente, que nós todos temos origem animal, que foi colocado o plasma da vida aqui, a partir dali vieram as plantas, os peixes, os mamíferos, e dos mamíferos, após milhares de anos de desenvolvimento, dentro de um nível de primatas, surgiram os seres humanos. Os seres humanos nada mais são do que esses animais que de repente subitamente surgem seres com vontade. E o ser com vontade, ele difere de um animal, porque se nós temos os 7 ajudantes, os 7 espíritos ajudantes da mente, os animais têm 5 e o ser humano tem 2 a mais, que é a sabedoria e a adoração. E ele tem volição, e é isso que difere um ser humano de um animal. Mas, indiscutivelmente, a nossa origem é animal. Todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso DNA é animal. Isso que é importante. Todas as nossas características, a gente não nasce divino, a gente é o oposto, a gente nasce de um DNA animal, que é considerado os seres mais baixos da evolução. Os primeiros seres humanos, então, depois de 300 gerações, os primatas superiores subitamente geraram 2 criaturas notáveis, os primeiros seres humanos verdadeiros, né? E como é que se distinguia esses seres humanos? Porque eles tinham polegares humanos perfeitos e pés, porque eles não teriam mais a necessidade de ser trepadores, então eles já tinham a conformação que a gente tem aqui. Eles alcançavam apenas a maturidade aos 12 anos e poderiam ter um potencial de vida de 75 anos. Eles falam assim que eles foram uma aprovação para os pais deles, porque são gêmeos, né? Porque eles aprontavam, eles tinham um monte de capacidade, eles já tinham um intelecto, e eles conseguiram, inclusive, já haviam aperfeiçoado até uma linguagem de 50 palavras que eles nunca conseguiram ensinar para a família deles. E o nome deles é Andon e Fonta. Tá? Isso é uma representação, a gente não sabe se é bem assim, mas pelo menos dá uma ideia um pouco visual da época de que eles vieram aí. E de lá para cá, a partir de Andon e Fonta, nós tivemos 8 raças que se desenvolveram naturalmente dentro da humanidade. Que foi a primeira raça andônica, que foram os fundadores, a segunda raça foi a raça vermelha, veio a raça laranja, a raça amarela, a raça verde,
a raça azul, que deu origem principalmente à branca, a raça índigo, os noditas e a última raça, ela vem por uma razão extremamente específica, que é fazer o quê? Elevar tudo a outro patamar, essas 8 raças de desenvolvimento natural que tem no planeta. Então, como é que foi? E para ajudar o desenvolvimento da humanidade, porque não só vem uma raça trazer um novo DNA, mas como você tem que ter os filhos criadores vindo aqui para ajudar esse desenvolvimento. E nós já fomos visitados por 4 ordens de filiação. A primeira foi o príncipe planetário Caligastia, a segunda foram os filhos materiais chamados Adão e Eva, terceiro foi o Maquiventa Melquisedeque, conhecido como sábio de Salém, e a quarta foi o Cristo Micael, que veio como filho do paraíso em auto-outorgado. Hoje o nosso foco vai ser nos filhos materiais, Adão e Eva. Perfeito? Muito bem. Quem são as ordens dos filhos materiais? O filho criador de si mesmo cria os belos e magníficos filhos e filhas da ordem material de filiação do universo. Quer dizer, eles têm origem no próprio filho criador. Essa é a origem dos Adãos e Evas originais de cada sistema local de Nébadon. Eles são uma ordem reprodutora de filiação, sendo criados masculinos e femininos. Por sinal, eles são a única ordem reprodutora que existe fora dos seres humanos que se reproduzem sexualmente. Os da sua progênie funcionam como cidadãos relativamente permanentes da capital de um sistema, que no nosso caso é Edentia, embora alguns deles recebam a missão de servir como Adãos planetários. Então, não necessariamente todos os filhos materiais serão Adão e Eva planetários, mas eles têm uma função no universo. Se a gente olhar a origem dele, nós temos a Trindade. A Trindade cria o Filho Eterno com o Pai Universal, criam os filhos criadores Micaéis. Esses filhos criadores Micaéis, que são o padrão de um filho Micael, que é um criador de universo, projeta os seres nos filhos criadores que trabalham dentro do superuniverso, e ele, somente ele, cria a ordem dos filhos materiais. Então, para cada universo que ele cria, ele vai gerar filhos materiais relativos àquela energia daquele universo que ele criou. Qual é a constituição de um Adão e de uma Eva? A altura varia de 2,5 metros a 3 metros. Aí você lê naqueles livros que os deuses eram gigantes e tem um monte de coisa, né? Os corpos brilham com um halo de luz radiante de tonalidade violeta. E daqui que surgiu aquele mito de que os santos têm aquela auréola na cabeça. Porque eles usavam roupas e só ficava a cabeça iluminada. Sangue. Embora o sangue material circule em seus corpos, eles também são sobrecarregados de energia divina e luz celeste. Quer dizer, eles realmente fazem uma conexão entre o céu e a terra. Eles têm o sangue material, mas eles também estão sobrecarregados dessa energia divina. Natureza. Eles são iguais um ao outro. Eles diferem apenas quimicamente pela característica reprodutiva. São projetados para servir aos pares em quase todos os seus compromissos. Eles não têm ajustador de pensamento enquanto eles vivem na capital do sistema, então eles são seres de origem divina, não têm ajustador, mas conforme eles vão vivendo nos universos e vão tendo experiências e vão cumprindo essas experiências, eles mais tarde recebem um ajustador e aí eles entram na carreira ascensional do ser humano que nem nós, até chegar diante do paraíso. Então não é apenas os seres, nós como seres de origem animal, que temos a capacidade ascensional de chegar até o paraíso. O Adão e Eva também é uma das correntes que pode chegar até lá e que recebe ajustador do pensamento. Função. Eles são o elo de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, óbvio. São criados lá, eles vêm fazer isso. E moradia, eles concentram-se nas sedes centrais do sistema, onde se reproduzem e conduzem a vida como cidadãos materiais do reino. Numa missão planetária, o filho e a filha materiais ficam incumbidos da missão de fundar a raça adâmica, de tal modo, uma raça destinada finalmente a se miscigenar com os habitantes mortais da esfera, funcionando como elevadores biológicos daquele planeta.
Então eles trazem este DNA, este sangue chamado violeta, se misturam com os pessoal aqui da esfera e elevam até o máximo potencial. Na missão planetária eles não podem se mesclar diretamente com o povo do jardim não se mescla diretamente com os seres humanos. Lembram que, ao contrário do que a gente vive hoje, toda evolução é altamente seletiva, sempre se está atrás do melhor código genético, né? Então, tudo que se faz é buscar a seleção genética natural de todas as maneiras. E quais são os benefícios da vinda de um filho material para o planeta? Eles são uma dádiva plena da graça divina para as raças mortais. Geralmente, quando chegam os filhos materiais, eles pronunciam uma grande idade de invenções, de progresso material e esclarecimento intelectual. A era pós-adâmica é uma idade científica na maioria dos mundos. E o que não aconteceu com a gente, né? Nós estamos totalmente atrasados nesse sentido, porque não houve a era pós-adâmica, eles foram embora daqui muito antes deles conseguirem fazer. E há uma diferença, isso é interessante, porque quando vem um príncipe planetário, quando se funda uma raça pensante, né, uma raça volitiva, o príncipe planetário, praticamente, as escolas deles são de origem mais intelectual, mais espiritual, algo de um desenvolvimento superior. Enquanto que as escolas do jardim, elas estão mais aplicadas à cultura social, desenvolvimento econômico, relações do comércio. Enquanto um trabalha uma parte, digamos assim, do espírito, o outro trabalha a parte material. E essas duas escolas absolutamente se complementam. O que eles fazem os filhos materiais, o resultado do plasma da vida adâmica, a elevação imediata da capacidade intelectual e uma aceleração do progresso espiritual. É uma idade de grande inventividade, controle da energia e desenvolvimento mecânico. Surge a manufatura, controle das forças naturais, é a idade dourada da exploração e subjugação final do planeta. Como nós não tivemos isso, né, desse grande progresso material, e o que a gente está vivendo hoje, o que está acontecendo é que nós estamos uma ou mais dispensações atrasadas. Porque o que a gente está fazendo hoje é o que deveria ser feito já na época de Adão e Eva. Então a gente está extremamente para trás do bonde, né? O propósito principal do regime adâmico é influenciar o homem em evolução, levando-o a completar a transição de um estágio de civilização, de caçadores e pastores para o de agricultores e horticultores, com o fito de mais tarde ser suplementado pelo advento dos acessórios urbanos e industriais da civilização. Isso é bárbaro, olha, 10 mil anos na dispensação dos elevadores biológicos são o suficiente para concretizar uma transformação maravilhosa. Se nós pensarmos que eles vieram há 37 mil anos, a nossa transformação hoje é pouca. 25 mil anos, que já estaríamos agora, completado há pouco tempo atrás, dessa administração de um príncipe planetário, em conjunto com a dos filhos materiais, em geral, amadurecem a esfera para o advento de um filho magisteriais, que vem ajudar realmente a raça a dar um uplift maior ainda. Então vocês veem que nós estamos há 37 mil anos do evento adâmico e a gente está ainda discutindo aquele começo de dominar e querer dominar a natureza e de conhecer a natureza. Quer dizer, estamos extremamente atrasados em relação a tudo isso. E ele fala isso, olha, os problemas relacionados à existência humana e orante são impossíveis de serem compreendidos sem um conhecimento de certas grandes épocas do passado, sobretudo a ocorrência da rebelião planetária e suas consequências. Embora esse levante não haja interferido seriamente no progresso da evolução orgânica, quer dizer, fisicamente, nós continuamos a evoluir do jeito que deveríamos evoluir. Ela modificou acentuadamente o curso da evolução social e do desenvolvimento espiritual, que é o caos, entre aspas, que a gente está vendo hoje aqui. Toda a história suprafísica do planeta foi profundamente influenciada por essa devastadora calamidade. E foi assim que o Tabamantia, que é um supervisor soberano da série dos mundos decimais, veio ao nosso planeta para estudar a raça. Realmente ele concluiu que nós tínhamos condições de receber um filho e uma filha material, e menos de 100 anos depois dessa época da inspeção, eles desembarcaram aqui
o Adão e a Eva planetária. Como é que foi a preparação da chegada do Adão e da Eva? Quando os filhos materiais iniciam sua permanência em um mundo, ele vai para um lugar de extrema beleza, é o lugar talvez mais belo que tem dentro, eles escolhem o lugar mais bonito que tem dentro daquele planeta. E ele é chamado de Jardim de Éden porque é em homenagem ao esplendor da botânica de Edentia, que é a capital da nossa constelação e onde moram os pais altíssimos. Por isso que é chamado Jardim de Éden, porque no certo sentido seria uma cópia daquilo que se tem lá aqui para se fazer o desenvolvimento do povo. Então o comitê foi criado e esteve afastado por quase 3 anos e fez um relatório favorável envolvendo 3 localizações possíveis. A primeira era uma ilha no Golfo Pérsico, a segunda localização próxima ao rio subsequente ocupada pelo segundo jardim, que é o rio Tigre e Eufrates, e a terceira uma longa e estreita península, quase uma ilha que se projetava para o oeste na costa oriental do Mediterrâneo. O local a ser escolhido deveria ser o local de maior beleza que houvesse. E o que aconteceu? Fotos recentes, estudos recentes, eles chegaram à conclusão de que esta daqui, a ilha de Chipre, deveria ser uma parte que ela era ligada ao continente, era ligada à parte da Síria, que basicamente aqui deveria ser a parte do primeiro jardim. Hoje o que você tem na coisa é que houve isso daqui por causa de terremoto, 4.000 anos depois que eles abandonaram, houve uma separação do que é chamada a ilha de Chipre, que ficou localizada aqui da terra, e o jardim ele foi totalmente afundado aqui, dentro do mar. E ele é confundido muito com a Atlântida, a bem da verdade, em Critias, Platão fala, ele descreve como era o jardim e é muito semelhante ao que está escrito no livro de Urântia. Até tem um livro que mostra o que Platão fala e o que o livro de Urântia fala, como ele tem as mesmas características, é muito curioso isso. Então, praticamente, eles consideram isso como uma prova de que esta região aqui é que abrigou o primeiro jardim. E foi descoberto, agora realmente o pessoal mergulhou, achou, e deve ser isso. Mas é bacana ter uma ideia da localização, né? Que o pessoal foi atrás e conseguiu achar de verdade. Bom, outra grande desmistificação que faz o livro é em relação à árvore da vida, né? O que é a árvore da vida? A árvore da vida, bem da verdade, e isso daqui o livro explica muito bem, ele diz assim, é possível que a árvore do conhecimento do bem e do mal possa ser uma expressão de sentido figurado, uma designação simbólica que abrange uma enorme quantidade de experiências humanas. Mas a árvore da vida não foi um mito, ela era real, e por um período longo esteve presente em Urântia. Quando os Altíssimos de Edentia aprovaram a designação de Caligástia como príncipe planetário de Urântia e os 100 cidadãos de Jerusalém como os membros do seu corpo de assessoria administrativa, eles enviaram ao planeta por intermédio dos Melquisedeques um arbusto, não é uma árvore, é um arbusto, a bem na verdade, de Edentia, e essa planta cresceu e transformou-se na árvore da vida em Urântia. Essa suposta superplanta armazenava certas energias do espaço que são antídotos para os elementos que produzem os efeitos do envelhecimento na existência animal. Por isso que Van, quando houve a rebelião de Lúcifer em Van e teve o outro, Amadon, eles pegaram, eles guardaram a árvore da vida e mantiveram essa árvore com ele, e por isso que eles viveram 150.000 anos praticamente dentro do planeta aqui, porque eles se alimentavam desta árvore, e quando veio o primeiro jardim, eles simplesmente plantaram a primeira árvore no primeiro jardim. E aí o Adão e a Eva e os seus filhos, aqueles que precisam, os filhos não, o Adão e Eva, eles se alimentavam da árvore para manter a vida deles, tá? Porque ela só funciona para seres que têm a parte divina e material. Ela não funciona, para os filhos dele não funcionava. Para os seres materiais ela não funciona, só funciona para quem tem essa parte divina e material. E como é que foi a chegada do Adão e Eva ao planeta, né? Eles chegaram exatamente a 37, isso é bonito, 848 mil anos em relação a 1934, que foi quando o livro foi revelado.
e 460 mil anos depois da chegada do príncipe planetário e 160 mil anos depois da rebelião. Puta, isso é bárbaro, isso eu achei incrível, né? Porque como eles são criaturas semimateriais, eles não podem ser transportados pelos serafins de transportes. Então eles foram desmaterializados num processo que demora praticamente 3 dias, enserafinados, foram trazidos para Urântia e no processo que demora até 28 dias foram rematerializados aqui dentro do planeta. Então essa história de desmaterialização, materialização, segundo o livro de Urântia, é verdade. Aquilo que a gente vê na TV do cara se desmaterializar, acontecer lá, realmente é verdade. E o que foi a falta adâmica? Ela comeu a maçã? Não, ela pulou um muro. Literalmente falando, ela não comeu a maçã. O que acontece é o seguinte, você imagina o pessoal num planeta isolado, se sentindo filhos materiais, na toda a situação que eles estavam, apesar de apesar de todos os esforços que eles fizeram durante 100 anos, muito pouco progresso havia sido feito fora do jardim. Mesmo porque Caligasta e Daligasta estavam fazendo seus melhores esforços para que a coisa realmente não andasse e a coisa não caminhasse de verdade, né? E o que se passava na cabeça do Adão, que ele conversava muito com Eva, era que alguma coisa tinha que ser feita. Por que estava demorando tanto chegar uma solução? Se eles estavam fazendo, até estava conversando aí fora, né? Você faz, nunca chega nada, não chega uma solução, você fica assim, caramba, onde é que vai ter uma continuidade? E é exatamente isso que acontecia com eles. Pô, o que a gente vai fazer para que essas coisas aqui possam efetivamente andar e a gente tenha pelo menos algum sinal de que está no caminho certo? Eles estavam sem os Melquisedeques, que apesar do Adão ter pedido insistentemente que eles ficassem aqui, eles não puderam ficar aqui. Eles tinham a voz do jardim, que era Solônia, que falava com eles para tomar cuidado, mas nada que desse orientação de como ajustar e acertar aquela rebelião, acertar o passo para que as coisas realmente começassem a andar e tomassem um outro rumo em Urântia. E Caligasta, ele continuava aqui e ele realmente fazia visitas frequentes ao Éden, conversava com Adão e com a Eva, que nunca cederam ao que ele falava, nunca cederam a entrar na rebelião. E aí ele resolveu mudar a estratégia dele e armou um plano contra a Eva. Porque a mulher, né? Ele resolveu armar um ardiloso ataque contra a Eva. E como é que foi esse ataque contra a Eva? O Sarapatatia, que era o líder das tribos noditas, era um dos mais capazes e eficientes colaboradores de Adão. Em breve, Sarapatatia tornou-se o vice-presidente da Comissão Edênica de Relações Tribais. Era muito importante ele conseguir juntar todas as tribos, dar um único direcionamento, fazer com que todo mundo seguisse, ou pelo menos começasse a ter uma cultura um pouco mais elevada. E ele era totalmente honesto e completamente sincero. E um dia, durante uma conversa com Eva, ocorreu a Sarapatatia que seria de muita ajuda enquanto esperava pelo recrutamento de um grande número da raça violeta, se algo pudesse ser feito nesse meio tempo para o aprimoramento imediato das tribos necessitadas que permaneciam em espera. O que você deduz disso? Praticamente, e naquela época eles tinham a capacidade ainda de interferir na mente dos seres humanos, só na época de Cristo que isso realmente foi terminado. Ele deve ter induzido Sarapatatia até essa ideia. E Sarapatatia sustentava que se os noditas, como a raça de maior progresso e grau de cooperação, pudesse ter um líder nascido deles, mas com origem parcial do sangue violeta, iria isso se constituir em um vínculo poderoso que uniria esses povos ao jardim. Só que qual que é a primeira questão que um Adão e Eva não podem fazer? É se misturar pessoalmente com os seres humanos, porque isso causa uma queda para eles, inclusive. Para eles não, causa uma queda para eles, né? E eles amadureceram esses planos por mais de 5 anos. Até que finalmente a Eva foi convencida a ter um encontro com Cano, a mente mais brilhante, o mais ativo líder da colônia vizinha dos noditas amistosos,
E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto de Sarapatati. E aí que aconteceu o experimentar o fruto do bem e o mal, a Eva se uniu a Cano. E o que eles falam assim, ela havia consentido em a prática do bem e do mal, mas no sentido de que o bem é o cumprimento dos planos divinos, isso que é o bem. E o mal, o pecado, é uma transgressão deliberada da vontade divina. É esse o ponto do mal. Então, Eva havia seguido as instruções muito criteriosamente por mais de 100 anos, e não lhe ocorreu que qualquer perigo pudesse estar vinculado às conversas crescentes e privadas com Sarapatati. Se você parar para pensar, porque é uma situação extremamente difícil, porque você está com Adão, conversando, e você vê a angústia dele também de ver que nada está caminhando no mundo. Alguém vem com uma ideia, você jamais vai poder ter a ideia que alguém está lá tentando te fazer uma cilada. Você tenta fazer alguma coisa para ajudar, acaba caindo na cilada. Bom, aí esse desenho aqui é ótimo. A reunião fatal ocorreu durante o crepúsculo de uma tarde, não muito longe da casa de Adão. Coitado, além de tudo, perto da casa dele. E Eva nunca havia visto antes o belo e entusiasmado Cano. Ele era um magnífico espécime, com a herança de físico superior e do intelecto destacado pelos seus progenitores remotos, do corpo de assessores do príncipe. E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto, né? E também tem outro detalhe, fora do jardim a poligamia era uma prática comum. Só que o Adão e todos os seus descendentes, eles são monogâmicos. Isso é uma coisa que eles ensinavam, inclusive, à população, a parte da monogamia. Eles não eram poligâmicos. E aí Eva cedeu. Aí não tem mais o que fazer, né? E aí eles falam que quando ela compreendeu a falta, né, a vida celeste do planeta ficou em tumulto, e agora pela primeira vez Adão viu toda a história do plano longamente alimentado para acelerar a evolução do mundo. E o legal é que a consciência dele é que ele sentiu realmente compaixão por tudo aquilo que tinha acontecido em relação a Eva. Essa que é a verdade, né? E a voz do jardim, o Solônia, reprovou pela desobediência. E que eles haviam desobedecido a instrução dos Melquisedeques e cometido uma falta na execução. Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. Adão manifestou, se não piedade e compaixão pela sua companheira, e não teve dúvida, no dia seguinte ele procurou Laota, a brilhante mulher nodita, e fez a mesma coisa. Porque aí do mesmo jeito que a Eva caiu, ele também caiu. Mas o mais duro disso foi que o Adão ficou 30 dias fora. Ele perdeu um pouco a razão, perdeu um pouco a consciência, ficou vagando durante 30 dias, o que fez com que Eva tivesse um profundo sofrimento, e aí deve ter sido muito maior o sofrimento dela ter perdido Adão, não sabendo o que poderia ter acontecido com ele diante da falta. Imagina o sentimento de culpa que ela deve ter carregado por todo esse tempo, né? Quando souberam o que acontecera a Eva, os habitantes enfurecidos do jardim ficaram furiosos e desgovernados, declararam guerra ao assentamento nodita vizinho e mataram simplesmente todos. Todos, inclusive Cano. Caligastia teve êxito na sua ação contra Adão e Eva, mas não realizou seu propósito de levá-los à rebelião planetária. E com isso Adão e Eva caíram do seu elevado status de filiação para o de seres mortais. E aí ela viveu até 518 anos e ele viveu 530 anos. O que aconteceu com a árvore da vida? Não tinha mais sentido. Como eles mataram todos os noditas, as outras tribos, quando souberam disso, vieram invadir o primeiro Éden, e aí foi uma destruição total. E depois, 4.000 anos depois, ele teve um afundamento gradual, que foi o que a gente viu lá no mapa. E ele foi para o fundo do oceano. Tá? Teve um terremoto e teve um afundamento gradual naquela parte do Éden. Pois bem, quando Adão recuperou a consciência,
quer dizer, que ele voltou para Eva, tudo, eles não desistiram. Talvez uma das coisas mais tristes que tem acontecido, que o André sempre fala, é que de repente, 70 dias depois, chegaram os Melquisedeques e chegaram todo o comando aqui, e eles perguntaram para os filhos de Adão quem queria ficar, quem queria ir embora. Você imagina, para os pais, 2/3 dos filhos de Adão e Eva decidiram ir embora e 1/3 ficou com eles. O que significa ir embora da terra numa nave? Deixar os corpos. Né? Então, provavelmente, eles viram os filhos morrerem na frente dele, entrarem na nave e ir embora. Sem ser afinados e ir embora. Isso é realmente uma dureza. Só que eles não desistiram da missão deles e eles foram atrás do segundo jardim, numa determinação muito grande, que eles falam que é até uma das mais belas histórias de Urântia. Eles falaram, puta, vamos recuperar isso daqui, de alguma maneira deixar a nossa herança para o planeta. E aí eles foram para o segundo jardim, que era a segunda opção. Aqui ninguém tem certeza disso, tá? Por isso que tá entre parênteses, que era entre o rio Eufrates e o Tigre. Então eles pensam que o segundo jardim poderia ter sido feito aqui, que era uma daquelas 3 opções que o Van tinha estudado antes do primeiro jardim. Quando, sem opor resistência, Adão escolheu deixar o primeiro jardim entregue aos Noditas, ele e os seus seguidores não podiam ir para o oeste, pois os Edenitas não tinham barcos adequados para tal aventura marítima. O único caminho aberto era o do leste, e assim foram nessa direção para então agradáveis regiões entre os rios Tigre e Eufrates. E muitos daqueles que foram deixados para trás, mais tarde viajaram para o leste, a fim de juntarem-se aos Adamitas no vale que seria o seu novo lar. Só que e nesse percurso até lá, nasceu Caim, que era o filho de Eva com Cano, e nasceu Sansa, que era o filho do Adão com a Laota. E ambos nasceram. Laota morreu no nascimento da filha. Eva amamentou Sansa, a criança de Laota, a qual foi criada junto com Caim. Sansa cresceu, transformou-se em uma mulher de grande capacidade, tornou-se a mulher de Sargã, o chefe das raças azuis do norte, e contribuiu para o avanço dos homens azuis daquele tempo. Tá? O segundo Éden foi o berço da civilização durante quase 30 mil anos, para vocês terem uma ideia. Tempo pra caramba, né? Os povos adâmicos mantiveram-se na Mesopotâmia, enviando de lá os seus descendentes para os confins da terra, e mais tarde, miscigenados já com as tribos noditas e sanjigues, ficaram conhecidos como anditas. Dessa região partiram os homens e mulheres que iniciaram os feitos dos tempos históricos e que tão enormemente aceleraram o progresso cultural de Urântia. E aqui que é bonito, ó. O heroísmo demonstrado na liderança do segundo jardim constitui um dos épicos mais extraordinários e inspiradores da história de Urântia. Quer dizer, apesar deles terem falhado, eles fizeram um belíssimo trabalho e os filhos deles, de Adão e Eva, também seguiram esse trabalho brilhante que eles fizeram. Quer dizer, estava no sangue deles, né? Essas almas esplêndidas nunca perderam completamente de vista o propósito da missão deles. E aqui é interessante, porque algumas vezes essa expansão esgotava a sua própria cultura. Quer dizer, eles mandavam o pessoal para fora, para os outros povos, mas esses povos superiores sempre conseguiam reabilitar-se. E aqui tem uma pequena genealogia dos filhos de Adão e Eva. O que aconteceu com eles? Na primeira parte você tem o Adão e Eva, material, e eles tiveram Adãson, que foi o primeiro filho nascido no jardim, depois Abel, primeiro filho nascido no segundo jardim, Evenson, segundo filho nascido no primeiro jardim, e Jansad, que foi o sucessor de Adão. Sete, que foi casado com X, deu vida a Enoque, que começou a missão estrangeira do sacerdócio setita. Já a união de Eva com Cano deu quem? Caim, que casou com Remona e que teve um filho do Nodita chamado Enoque. Por sua vez, Laota
casou-se com Sargã, e que fez todo aquele trabalho, e também teve uma mistura de Adão com as mulheres mais fortes selecionadas das tribos noditas para criar a raça andita. E aí aqui a gente entende a questão de Caim e Abel. Qual que é a questão de Caim e Abel? Abel era filho de Adão e Eva. Caim era filho de Eva com Cano. Um cuidava especificamente de animais e o outro cuidava especificamente da agricultura. E nesse meio tempo, Abel sempre criticava Caim e principalmente o lembrava, e ele se sentia mal por si só, por ser um filho não original de Adão e Eva, teoricamente, né? E Abel tanto fez, que Caim resolveu matá-lo. Bom, e aqui a gente tem a suposta queda do homem, o gene adâmico e a lenda da criação. Obviamente que Adão e Eva caíram do seu estado elevado, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a queda do ser humano, como é falado principalmente pela religião católica. O homem não caiu. Nós continuamos numa escala progressiva de evolução. Quem efetivamente caiu foi Adão e Eva. A raça humana tem sido elevada a despeito das consequências imediatas da falta adâmica. Embora o plano divino de doar a raça violeta aos povos de Urântia haja malogrado, as raças mortais têm tirado imenso proveito da contribuição limitada que Adão e a sua descendência deram à raça de Urântia. Portanto, não houve uma queda efetivamente do homem, né? E o mais interessante é que um estudo realizado por 9 cientistas da Universidade de Chicago, e não só por eles, mas por outras pessoas também na Europa, eles encontraram um gene chamado microcefalin, que é um gene regulador do tamanho do cérebro, que continua a evoluir de forma adaptativa nos seres humanos. E quando eles estudaram esse microcefalin, eles chegaram à conclusão que ele surgiu há cerca de 37 mil anos atrás. Então eles falaram assim que ele foi implantado no ser humano, que eles não sabem como que ele chegou lá, mas que a origem deste gene dentro do ser humano é de 37 mil anos. Exatamente, curiosidade ou não, isso daqui junta com a vinda do Adão e Eva para o nosso planeta. E a lenda da criação, que a gente conversou, que foi em 6 dias, foi baseada na tradição de que Adão e Eva haviam demorado exatamente 6 dias no seu estudo inicial do jardim. A escolha do 7º dia para adoração foi totalmente incidental, quer dizer, não tem nada do 7º dia ter que ser dedicado à adoração, em nenhum instante foi feito isso, falado isso, né? E a lenda de que o mundo foi criado em 6 dias veio bem posteriormente, de fato surgiu mais de 30 mil anos mais tarde. Um aspecto da narrativa, o repentino surgimento do Sol e da Lua pode ter tido origem nas tradições de que o mundo haja outrora emergido subitamente de uma nuvem densa de partículas diminutas do espaço, que durante muito tempo havia obscurecido tanto o Sol quanto a Lua. Quer dizer, era uma condição meteorológica daquele tempo. Então o pessoal acha que isso daqui veio do nada. E a história de que ela foi criada na costela de Adão é uma condensação confusa da chegada adâmica e da cirurgia celeste ligada à troca de substâncias vivas associadas à vinda do corpo de assessores do príncipe planetário mais de 400 mil anos antes. Então não existe essa história da costela de Adão. Acabou. Inesperado, mas acabou. Olha, a ideia disso daqui foi exatamente... É muito transcrição do livro, eu fiz por gosto, porque isso é uma história, e é difícil contar uma história, eu não sou bom contador de história. Só que o fato de ler o livro, pelo menos isso daqui vai dar uma ideia para as pessoas que olharem, ter uma ideia geral, porque você tem muitos capítulos no livro, pelo menos aqui você tem uma ideia, e tem, o que eu achei legal de fazer esse trabalho foi justamente colocar a parte da localização do jardim, a parte do gene, o que acontece, que isso daqui ilustra um pouquinho mais daquilo que estava lá.